Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, porque estamos na série de mensagens Vivendo em Prosperidade. E hoje nós vamos falar algo muito especial. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, porque a nossa intenção aqui é alcançar as pessoas que estão sofrendo, porque a palavra de Deus é poder. E quando a palavra de Deus chega com poder na vida da pessoa que está sofrendo, pode ter certeza, a situação muda. O sofrimento se transforma em alegria, o sofrimento se transforma em felicidade. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e coloca em prática, pode ter certeza, a vida dela muda. Então eu peço para você que está me ouvindo, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, não custa nada, ajude a gente a alcançar mais pessoas. Vamos para a mensagem? A palavra de Deus diz algo precioso, que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Está lá no livro de Hebreus. E nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, nós precisamos crer em Jesus, crer no milagre. Porque se a pessoa não acredita no milagre, pode ter certeza, ela nunca vai experimentar o milagre. Então, nós temos que viver da fé, temos que chamar a existência, temos que determinar. Nós não podemos nos entregar ao sentimento, porque o sentimento nos leva a viver uma vida pela razão e não tem nada a ver com Deus. E se você quiser que a mão de Deus se manifeste na sua vida, você precisa usar a fé. Você não pode se entregar ao medo, porque quem tem medo não tem fé. E o medo vem da onde? Do inferno, para tentar destruir o ser humano. Porque antes de vir a destruição, vem o medo. A pessoa fica com medo, fica receosa, fica preocupada, fica ansiosa. Não, você tem que lutar contra esse sentimento, porque esse sentimento faz mal à tua alma. O medo traz tormento. O medo traz sofrimento. Então, nós temos que olhar para Jesus, olhar para a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu fui ao médico e o médico falou que eu estou doente. Mas a palavra de Deus fala que as suas enfermidades Jesus já levou no Calvário. Você vai ter que escolher, vai ter que usar a sua fé, se você quiser mudar essa situação. Porque Deus cura qualquer doença. Para Deus nada é impossível. É claro, a gente tem que lutar fisicamente e espiritualmente, que é o principal. Tiver que fazer o tratamento do médico, você faz o tratamento. Você luta fisicamente, luta espiritualmente. Clamando a Deus, lutando, repreendendo o espírito de enfermidade, repreendendo o mal. Porque por trás de qualquer destruição, por trás da doença, existe um espírito maligno. E nós temos que amarrar esse demônio. Nós temos que falar, repreender: diabo, você não toca na minha saúde. As minhas enfermidades Jesus já levou no Calvário. Nós temos que reagir através da palavra de fé. Porque também não adianta a pessoa dizer que tem fé, só que ela não fala. Porque a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio, diz a palavra de Deus. E nós provamos que temos fé através da palavra, quando você crê, quando você professa a palavra de fé.
Quando você determina com fé, eu determino em nome de Jesus que estou curado, eu determino em nome de Jesus que eu já estou próspero, eu já determino no nome de Jesus que eu já tomei posse desse processo, eu já determino no nome de Jesus que eu tomei posse desse dinheiro que estou para receber. É quando você faz uso da fé e você fala, porque as nossas palavras têm poder. Lá em Provérbios fala que a morte e a vida está no poder da língua. E precisamos falar de vida. Precisamos falar de bênção. E parar de falar de maldição, falar de doença, falar de derrota, falar de problema. Não, fala da solução do problema. Fala de vida. O nosso Deus é um Deus de vida. É um Deus de felicidade, de alegria. E ainda que você venha estar vivendo um momento muito difícil, você não pode se entregar ao problema. Porque, infelizmente, muita gente tem se entregado ao problema e a situação tem piorado. E nós precisamos reagir, precisamos lutar. Porque sem luta não há vitória. Nós temos que perseverar, insistir, lutar. Você vai, fez uma coisa, não deu certo, você faz outra, mas não para. Você insiste, você luta, você não desiste. Porque quem desiste mostra que perdeu a fé. Ah, pastor, eu tenho lutado por anos pela conversão do meu familiar. O que você tem que fazer? Continuar lutando, continuar proferindo, parar de amaldiçoar ele, parar de falar que ele não presta e chamar a existência, falar que o seu familiar é bom, ainda que não seja, mas chamar a existência. Determinar que o seu familiar é uma bênção, determinar que o seu familiar já largou os vícios, já largou aquilo que é errado. Nós temos que reagir. E como é que a gente reage? Através da oração, do jejum, através das palavras que saem da nossa boca. Porque não tem como a pessoa querer ficar curada de uma doença, só que ela só fala da doença, só vive murmurando. Porque a palavra de Deus fala que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Além da pessoa que murmura, ela não vê o poder de Deus, ela vai se perder. Por isso é muito importante você tomar cuidado com as suas palavras. Porque o mau pensamento vem para todo mundo. Mas quando você profere o mau pensamento, você murmura, você reclama, você decreta um futuro de destruição. Se você quer um futuro de bênção, você tem que falar de vida. Tem até um louvor, né, que fala, falando de vida e não de morte. Temos que falar de vida, falar as bênçãos de Deus, falar as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida, lutar para realizar seus sonhos. Mas, infelizmente, a gente vive numa geração onde as pessoas têm amaldiçoado muito a vida delas. E sem contar nas pessoas que se acham professores na internet e aí querem ensinar e acabam ensinando um monte de coisa errada. Você vê, às vezes, a pessoa não entende nada da palavra de Deus e está pregando na internet, ensinando coisa errada. E tem muita gente que aplica as coisas erradas e acaba quebrando a cara. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que, lá no livro de Oséias, que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, nós temos que
conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina lá em Romanos que a fé, ela vem da onde? Vem do ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir. Se você quer ter fé para que o milagre aconteça na sua vida, você precisa crer. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus, pode ter certeza, nasce no teu coração uma fé para mudar essa situação. Nasce no teu coração uma fé para resolver esse problema. Porque, infelizmente, o diabo, a estratégia do mal é roubar a fé. E aí, quando a pessoa ela rouba a fé, ou o diabo rouba a fé dela, o que acaba acontecendo? A pessoa perde o ânimo, perde o vigor físico e acaba se entregando. Por exemplo, a pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença, aí ela vai correndo para a cama se deitar. Não, para com isso. Você tem que reagir. Você não pode aceitar ser uma pessoa doente. Porque nessa vida, presta atenção no que eu estou falando. Nessa vida, a gente aceita ser aquilo que a gente é. Se você aceitar a derrota, você vai ser um derrotado. Agora, se você lutar para ser o vencedor, pode ter certeza, você vai experimentar da vitória, você vai experimentar da bênção, você vai ver a sua vida mudada. Mas para isso, nós temos que reagir, nós temos que lutar, nós temos que parar de olhar para o problema e olhar para Jesus, que diz a palavra de Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o início da nossa fé e decreta a nossa vitória, a nossa bênção. Por isso nós temos que olhar para ele, olhar para a palavra, olhar para o que a palavra diz. A palavra não fala que você é doente, pelo contrário, a palavra fala que você é curado, que as suas enfermidades Jesus já levou no Calvário. E é isso que você tem que crer. Parar de confessar a doença, parar de falar da derrota e falar de vida, falar as bênçãos de Deus. Determinar no nome de Jesus que você está curado, usar o nome de Jesus, usar o nome de Jesus para abençoar o familiar, usar o nome de Jesus para determinar uma porta de emprego. Você que no momento está sem trabalho, determinar e parar de falar que está desempregado. Parar de falar. Se você quer a bênção de Deus, para de falar da derrota. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que trabalhava com venda e ela falava, há não sei quanto tempo eu não vendo. E vivia falando que não vendia. E ficava exaltando o tempo que ela não vendia nada. Para com isso, não dá moral para o diabo, não. Não fala de derrota, não. Para falar de derrota, fica de boca calada. Porque a derrota vai acabar com a tua vida. Se você ficar falando de derrota, você vai perecer. Para de falar que está sem dinheiro. Porque você falando que não tem dinheiro, aí mesmo que o dinheiro vai sumir da tua mão. Determina que você é próspero. Determina que por esses dias você vai tomar posse de uma bolada. Mas não fica dando moral pro diabo. Tem gente que fica dando moral pro diabo e só fala de derrota. Eu repito, a morte e a vida está no poder da língua. Para de falar de derrota. Para de amaldiçoar o familiar. Ah, o meu familiar não presta. Para com isso, porque se você ficar falando isso, aí mesmo que ele não vai prestar. Então, fala da bênção, que você vai ver o milagre, que você vai ver o poder de Deus na sua vida. Vamos orar? Mas antes de eu orar, eu peço para você dar um pause na mensagem, no vídeo, e vai lá pegar um pouquinho d'água, que nós iremos consagrar a água. E vamos fazer a oração da fé. E ao beber dessa água, pode ter certeza,
o milagre vai se tornar real na tua vida no nome de Jesus. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Eu peço para você, pegue a água aí, levante para os céus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu consagro essa água que é levantada aos céus. Que quando essa pessoa beber dessa água, ela vai experimentar do milagre, da cura no nome de Jesus. Pode beber da água agora, no nome de Jesus, que eu vou continuar orando. Meu Deus, e eu te peço agora, passa com teu poder. Passa com teu fogo agora, porque a tua palavra diz que o Senhor é fogo consumidor. E eu te peço agora que esse fogo consumidor venha queimar todo o mal da vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu te peço, Jesus, queima, queima, queima agora toda a enfermidade, queima agora todo pensamento, queima agora todo medo, toda a tristeza, toda a depressão. Eu ordeno a você agora, espírito maligno que está ouvindo a minha voz, eu ordeno a você agora que você vai bater em retirada, que todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço. Repita-se comigo. Eu tomo posse da bênção do Senhor Jesus na minha vida, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.